RX 6600 Falcon da Superframe, será que presta? Essa nova versão da RX 6600 tem aparecido em promoções, às vezes na faixa de R$ 1.200, o que hoje, considerando o histórico de valores da RX 6600, é um valor às vezes R$ 100 abaixo da média, e tem muita gente questionando a construção dessa placa de vídeo, se ela é boa, uma vez que a gente sabe que a marca Superframe é uma marca que costuma vender produtos OEM chineses e tudo mais. Bom, estamos com ela aqui hoje, a gente vai fazer um unboxing, testar ela em jogos para ver se ela tem uma boa temperatura, se ela tem a performance real da RX 6600, e também a gente vai abrir ela no conteúdo de hoje para ver como ela é por dentro, tá, gente? Ah, Fafá, por que você está testando essa placa? Normalmente você não costuma fazer isso com as outras marcas. Cara, a Superframe é uma marca que eu gosto muito, até se tratando aí de custo-benefício, eles conseguem, né? O pessoal da Terabyte está conseguindo trazer uns negócios legais com essa marca. Porém, cara, a Superframe também já trouxe alguns produtos duvidosos para o mercado, entendeu? Teve uma polêmica recentemente com fonte. Tem algumas placas de vídeo que a gente vê que, por exemplo, são placas chinesas, né, renomeadas. Eu também não vou passar o paninho que eu já vi no próprio site da Terabyte. Eles vendendo RX 580 usada como nova. Depois eles foram lá e escreveram refurbished nas placas, eles foram lá e corrigiram, entendeu? Então por isso que a gente não pode deixar de dar uma olhada, né? Também tem a RX 580 da Mancer, que é da Pichau e tal, e a gente não pode também deixar de mostrar a realidade para vocês. Então por isso que eu tô aqui, né, comprei essa placa pra gente analisar, tá bom? Tá aqui a caixa dela, cara. Poxa, eu achei o visual da caixa bem bonito. Aqui a gente tem as especificações técnicas da placa, o que é bem legal. Na parte traseira, a gente tem aqui o Falcão, muito bonito também. Tá escrito aqui que ela tem um RGB, né? 8 GB, DDR6. Eu gostei muito do design dessa caixa, de verdade. Achei bem legal. Não tem nada demais assim, é simples, mas é bonito, né? Eu gosto de ver coisas assim. Tirando a proteção, a gente tem aqui escrito Falcon Series, essa caixa preta. Os caras capricharam mesmo, cara. É um unboxing bonito, né? Um unboxing bonito de uma placa de vídeo que hoje a gente sabe que é uma placa para rodar tudo no Ultra, praticamente, né? Alguns jogos que são exceção, mas uma versão barata dela, né? Que às vezes também não tá no preço mais caro e tal, mas realmente legal, cara. E tá aqui a placa, né? Você vê aqui que ela veio bem embalada em volta de plástico bolha. Vamos tirar aqui o adesivo, né? Detalhe que isso daqui é um plástico anti-estático também para não queimar. E olha só, velho, só de bater o olho aqui eu já vejo que é uma placa que tem uma construção mais simples, realmente para baixar o custo, pelo menos na carcaça eu tô vendo isso, né? Com certeza que essa placa de vídeo aqui vem de um OEM chinês, com certeza, tá? Inclusive quase tudo que a gente compra hoje aqui no Brasil vem de OEM chinês, tá? E aqui tá o visual da placa. Aqui a gente pode ver as ventoinhas, né, que tem RGB. Tem o S aqui da Superframe. A cor tá muito legal, cara. Bonita mesmo, né? Também temos as conexões de vídeo que são 3 DisplayPort e uma HDMI, que é o padrão normal. Essa carcaça aqui dessa placa, principalmente aqui na parte de trás, está lembrando uma placa chinesa que a gente testou há muito tempo aqui no canal, que é a RX 6600M, uma placa de vídeo que foi um excelente custo-benefício quando a gente podia importar barato. E é literalmente aqui a mesma carcaça, né? O mesmo design que a gente pode notar. Literalmente, cara, não tem nada diferente aqui pelo que eu vejo. Olha lá, vou mostrar aqui de novo a parte de trás. A gente também pode ver a carcaça frontal da RX 6600M e comparar aqui a gente tem literalmente o mesmo formato. O que mudou foi o fan aqui, ó, no miolinho, que é diferente, mas se a gente comparar, é literalmente o mesmo formato, que sugere que sim, pelo menos a parte de dissipação de calor, pelo menos a parte de fora, veio do chinês, cara. Isso aí, incontestavelmente. Nada contra esse projeto chinês de dissipação de calor, até porque na RX 6600M, que é uma placa de vídeo que é para ter o mesmo nível de performance que uma RX 6600 praticamente, deu muito certo, resfriava muito bem a placa, né? Inclusive o chip gráfico da RX 6600M e da RX 6600 é muito similar, né? Praticamente o mesmo. Então antes mesmo de testar aqui, eu já sei que a gente tem uma dissipação de calor relativamente confiável para essa placa, porém o que me preocupa é a questão do chip gráfico dela. Será que vem um chip gráfico novo aqui nessa placa? Aquela coisa, Terabyte vende ela como nova.
Inclusive hoje ela tá até muito cara, né? Não tá em promoção. Eu aconselho esperar a promoção para comprar a RX 6600 porque sempre tem no nosso grupo de ofertas. Mas considerando o passado, a gente tem aqui o benefício da dúvida. Com certeza que a gente tem que analisar a placa. Considerando outros detalhes que eu havia esquecido de falar, essa placa de vídeo vai ter uma conexão PCI Express de energia de 8 pinos. E o consumo energético de uma RX 6600 é extremamente baixo, tanto que com uma fonte certificada de 300 watts, você consegue usar o seu PC inteiro junto com ela, mesmo ela sendo uma placa de vídeo tão poderosa. Coloquei a placa na minha bancada de teste, que tem um Ryzen 7700X, 32 GB de RAM, e eu fiz questão de colocar essa placa de vídeo na vertical, porque ela fica muito bonita ligada graças ao RGB, que a gente tem as luzinhas que vão alterando de cor com o tempo. E vale mencionar, tá galera, ó, tô usando ela aqui com o cabo Ryzen PCI Express 4.0. O cabo não é barato, é um cabo bom, justamente para evitar perda de performance, tá? Eu imagino que ligar direto no PCI Express é mais garantido para a gente ter mais performance. Porém, eu não poderia deixar de lhe fazer essa ligação assim, principalmente por conta da beleza dela, que é um dos fatores aqui que eu acredito que também podem pesar na balança na hora da compra. A gente vai ver se tem como, sei lá, deixar o RGB de uma cor só, alguma coisa assim no decorrer do teste, mas seria legal se a gente pudesse controlar. Geralmente placa de vídeo não costuma deixar, mas se essa aqui puder vai ser da hora. Eu vou estar utilizando ela nesse monitor durante o teste, que é um monitor da LG 4K Ultra Wide. E esse monitorzinho aqui é um monitor que está conectado no meu PC para gravação, tá? Só para vocês entenderem como que funciona, olha eu aqui. E todos os testes vão ser capturados com essa placa de captura que está escondida aqui, o que não gera perda de performance para a placa. Isso é importante falar, beleza? Então já aproveita e deixa o joinha aí. Bom, agora já indo para a área de trabalho do computador, aqui a gente já tem aberto o programa de detecção de placa de vídeo, que é o GPU-Z da Tech Power Up. E esse programa é excelente para identificar especificações técnicas de chip, shaders, para a gente ver, né, se o modelo de placa de vídeo está batendo direitinho ali com o que ela deve entregar. E aqui nós temos todas as especificações da placa, a gente tem o nome dela aqui marcando a RX 6600, a GPU Nave 23, a gente pode ver o número de núcleos, que é 1792, o suporte ao DirectX, pode ver que uma placa de vídeo tem suporte a Ray Trace, OpenGL, Direct Computer, Vulkan, OpenCL, e aqui rodando um teste de render, nós podemos ver que ela é uma placa de vídeo que funciona com PCI Express X8 4.0 aqui na conexão, tá tudo batendo direitinho nesse ponto. Tirar aqui o zoom, desligar esse teste de render. E aqui, clicando em Lookup, a gente pode ver, né, qual o modelo de placa de vídeo que ela acaba se assemelhando. Segundo o programa da Tech Power Up, o modelo que eles reconhecem, né, que é similar a essa placa, é essa daqui, cara, que é essa RX 6600 com um fan só. Mas o mais importante aqui nessa situação é a gente comparar especificações técnicas. A gente pode ver aqui, ó, que ela tem 1792 núcleos, que está batendo com a quantidade de núcleos exibida no GPU-Z. O processador é a Nave 23, ó, a GPU. A gente pode ver que a placa de vídeo veio com os 8 GB de memória GDDR6 da Hynix, e aqui também deve vir com 8 GB de memória. Buzzwidth, que é a largura de banda de 128 bits, que está batendo. Tem um negócio aqui que é muito importante a gente olhar no programa do GPU-Z, que inclusive eu já peguei várias fraudes em placa de vídeo chinesa por aqui, que é a questão da data de lançamento, a data de criação do chip da placa. Principalmente placa de vídeo da AMD, muitas das vezes dá para você pegar uma outra placa de um outro modelo e fazer um BIOS mod, né? Que eu acredito que não é o caso. A gente tem aqui o lançamento no dia 13 de outubro de 2021, release date do chip, que é a mesma data descrita aqui no próprio site da Tech Power Up, indicando que é uma RX 6600 verdadeira, sem treta nem nada do tipo. Outra coisa que também é legal a gente observar são os clock speeds, que é a velocidade do clock da placa, para saber se ela não é uma placa capada ou coisa do tipo. E aqui o base clock, né, é de 1626, o clock base, e o burst clock, que seria o máximo, de 1491, ok? Isso pode variar um pouco, mas tem que estar num parâmetro próximo a isso. E aqui, ó, se a gente olhar o burst clock, tá em 2491 MHz, eu olho principalmente aqui no burst, exatamente aqui como descrito no Tech Power Up, ou seja, uma placa de vídeo que tem o clock perfeito, tá? Não tem nenhuma capagem nela, não tem nada que vai limitar a performance da placa. Não em termos de especificações técnicas. A memória também geralmente é sempre 1750 e o clock base 2044. Se a gente comparar aqui, a gente vai ver que o game clock estabelecido aqui pelo Tech Power Up é de 2044 também. Então
tá ótimo aqui em termos de especificação. Agora a gente vai fazer um teste de temperatura e estabilidade da placa de vídeo. A temperatura é muito importante para você saber se a sua placa de vídeo está funcionando de maneira adequada, se o projeto da placa de vídeo é bom. Se a placa de vídeo, por exemplo, esquentar demais, significa que ela vai ter uma vida útil menor, provavelmente, e ela também pode ter picos de declínio de performance, né? Uma vez que quando superaquece, a placa de vídeo liga um sistema de compensação abaixando a performance para baixar a temperatura junto, né? E para estar fazendo esse teste, a gente vai usar o programa FurMark GPU, só que a versão 2.0. Programa da Geeks 3D, inclusive aqui, ó, tem até uma atualização, vamos atualizar ele aqui, a gente fazer o teste. A gente vai estar rodando o teste padrão do FurMark 2, que é em Full HD, clicando aqui no botão Run. Já vamos começar aqui e vale mencionar o seguinte, tá? Ficou até verde aqui, vamos ver se na hora que vai aparecer a imagem, apareceu. É um teste que está sendo executado em Full HD. E é o seguinte, cara, não é um teste para você ficar executando a sua placa de vídeo, deixando ela rodando ali por várias horas, porque é um teste que estressa demais o VRM da placa, que pode fazer qualquer placa de vídeo sendo de marca boa, marca ruim queimar. Eu gosto de rodar esse teste aqui no canal, porque ele eleva a temperatura da placa de vídeo num patamar que os jogos, por exemplo, não vão conseguir elevar. Tá bom? E detalhe, normalmente a gente gosta, eu gosto de testar particularmente em jogos, tá bom? A gente vai testar em jogos aqui no vídeo de hoje. Enquanto eu tô falando aqui, o que a gente consegue notar, gente? Ó, a temperatura da placa de vídeo aqui, ó, em GPU Temp, ela tá subindo, beleza? Aqui no cantinho da tela, logo abaixo de mim, ó, a gente tem um gráfico, tá bom? E esse gráfico ele vai demonstrar a subida da temperatura. Quando ele estiver todo retinho, sinal que a temperatura tá estabilizada. Aqui em cima no programa, a gente tem uma interface que conta a quantidade de FPS, a gente tem 105 FPS aqui no FurMark, e também acaba, de certa forma, mostrando a estabilidade da placa, né? Se a gente tiver um FPS muito variável, que alguma coisa não tá legal. Aqui a gente tem um monitoramento de tempo, tem gente que deixa, por exemplo, a placa 10, 15 minutos no FurMark, mas eu deixo ela até a temperatura estabilizar, porque faz mais sentido. A opção GPU Hotspot é basicamente o miolinho ali da placa de vídeo, né? O núcleo dela ali, mais interno, temperatura máxima dele, que inclusive realmente é mais alta, mas geralmente eu tomo como base o GPU Temp aqui, tá? Que é a temperatura externa ali do chip gráfico. Esperei aqui um pouquinho e a gente pode ver que, olha só, com menos de 3 minutos de teste aqui no FurMark, a gente já chegou numa temperatura estável. A gente pode ver a estabilidade da temperatura, principalmente aqui, ó, observando o GPU Temp, pelo gráfico, olha só. O gráfico está praticamente em linha reta com algumas oscilações. E se a gente observar aqui tanto o hotspot quanto o GPU Temp, a gente vai ver que ele está oscilando um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo, que significa que a placa de vídeo conseguiu estabilizar a temperatura. Nesse momento aqui eu tô até dando um corte, porque para o teste ficar mais fiel, para a gente ter certeza de todas as variáveis, seria legal medir a temperatura ambiente também. Eu sei que eu tô no ambiente quente, né? Com certeza tá mais aí de 22 graus, eu acho que deve estar uns 23, 24, mas como vocês mesmos podem ver, né? Eu tô de mudança aqui no meu ambiente e tudo mais, então por isso o meu termômetro não tá por perto, então sinto muito nesse ponto. Mas sim, a gente tá no ambiente quente e a placa aqui, ó, principalmente no GPU Temp, tá marcando 73 graus, hotspot 92. Eu geralmente tomo como base o GPU Temp e até uns 80 graus aqui, 80 graus já estaria muito quente, acima de 75 graus para 80 é muito quente, mas ainda numa margem utilizável. Mas como ela tá a 73, eu vou considerar que é uma placa de vídeo mediana. Claro que eu já peguei placa de vídeo aí com 60 graus de temperatura, que é extremamente frio, tá? Para uma placa de vídeo em operação, mas 73 para mim é um padrão de dissipação bom, então a gente não vai ter problema de dissipação com essa placa. Segundo o FurMark GPU, a rotação dos fãs dela tá em 54, 55%, ou seja, teria como deixar ela mais fria, só que a gente ganharia em troca também mais ruído, né? Que eles iam girar mais depressa. Mas o FurMark GPU costuma errar isso aqui, tá? Costuma medir errado. Em todo caso, ainda com o teste rodando, a gente vai abrir aqui o MSI Afterburner e vamos colocar a ventoinha em 100% da velocidade aqui nas configurações do programa para a gente ver aí, né, de fato, o poder máximo de refrigeração dessa placa de vídeo, que é muito legal fazer isso. Então vamos vir aqui em configuração do MSI Afterburner. Geral, nesse momento é importante, né, eu manter a placa de vídeo quente, não posso deixar ela esfriar para estar fazendo esse teste. E aqui, galera, olha só que bizarro, era para eu conseguir fazer o próprio ajuste de ventoinha aqui dessa placa de vídeo, mas por alguma razão que eu desconheço, não está sendo habilitada essa opção, não estou conseguindo mexer
nisso, ok? Então vamos tentar fazer isso pelo driver da própria AMD, também tem como fazer overclock, aumentar a velocidade de rotação da fan. E algo errado não tá certo aqui, ó, o próprio gerenciador aqui da AMD também não tá abrindo, cara. Vamos dar uma reiniciada na máquina. Iniciar não deu certo, então vou tentar aqui reinstalar os drivers, que eu acho que deve resolver o bugzinho normal, tá? E olha só, nem com a atualização do driver eu não tô conseguindo alterar aqui a velocidade da ventoinha. Realmente não tá rolando. E nem nas configurações do driver da AMD tá liberando essa opção para mim. Francamente, eu não gostei disso, mas é uma coisa que dá para relevar. Talvez com algum ajuste a gente consiga habilitar essa configuração do fan. Ela estando em boa temperatura do jeito que mostrou para nós no Fullmark, tudo bem. E agora vamos dar uma verificada em como que ela tá performando em alguns jogos. Detalhe que o objetivo do vídeo não é descobrir a performance da RX 6600, a gente já sabe que atualmente é o maior custo-benefício do mercado, essa placa de vídeo. O objetivo do vídeo é a gente conferir se ela está funcionando tudo certinho, qual temperatura que ela atua, para quem for comprar essa versão da RX 6600. E eu já vou botar para capar logo de cara. Já abri o Cyberpunk 2077, que é um excelente jogo para testar. Estou executando ele em Full HD, aqui na qualidade gráfica. Vamos colocar o gráfico no Ultra, sem o Ray Tracing, principalmente, porque eu acredito que essa configuração que seria adequada para essa placa. Vamos ver como fica. E desligar o FDTFX Super Resolution. Então vai ser resolução 1080p nativa, gráficos no Ultra. Para mencionar que eu estou executando o jogo em 1080p porque essa placa de vídeo ela é recomendável para jogar em 1080p. Muitos jogos vão ser executados em 2K, 4K ela vai dar conta, mas talvez não com aquele 60 FPS cravado. Então acho que quem está comprando essa placa devia esperar o Full HD. Para ser bem sincero. E aqui a gente tem uma gameplay aleatória, né, no qualquer canto que eu tava no jogo. A gente pode notar, tá rodando aqui numa média de 55, 54 FPS nessa área do jogo. Se eu olhar para o céu, obviamente sobe. Se eu olhar para baixo, obviamente sobe, né? A gente tem que ver aqui os detalhes total do jogo. E para o Ultra, né, no Cyberpunk 2077, a gente está tendo essa média. É importante a gente dar uma olhada também no frame time, que é basicamente essa linha que está aqui embaixo que mostra a estabilidade da placa. A gente pode ver ali que a gente tem um frame time de 18, 20 milissegundos e ele está indicando para mim que a placa de vídeo está funcionando de maneira estável, o que para mim é super importante. Não adianta a placa de vídeo estar dando muito FPS, se tiver vários picos ali, né, significa que o jogo está rodando instável e está travando. Aqui tá legal. Uma coisa que eu gosto da RX 6600 que é importante falar é uma placa de vídeo que tem o Ray Tracing nela. E o Ray Tracing, ele hoje vai passar a ser necessário para executar alguns jogos. Por exemplo, a gente tem o novo Indiana Jones, que requeriu o Ray Tracing. A gente tem um exemplo, por exemplo, de um Star Wars, né, que precisava do Ray Tracing para ter mais performance. Então, com o passar do tempo, o Ray Tracing vai ser uma ferramenta fundamental para poder executar os jogos. Claro que já dá para burlar isso, né? Principalmente aí no jogo do Indiana Jones, mas é legal saber, né, que o fato dela ter Ray Tracing ajuda. Detalhe, estamos aqui com gráfico no Ultra, né? Gráfico no Ultra, legal, jogo bonito, jogo fluindo bem, mas não nos seus ali 49, né, 50 frames. Eu posso vir aqui nas opções do game, jogando com essa placa, em configurações, gráfico, e com certeza que eu tenho que utilizar os recursos gráficos da AMD. Um dos recursos é a geração de quadros, beleza? Através do AMD Frame Generation. Por enquanto, aqui esse jogo tem um FSR 3, já saiu o FSR 4 que é mais eficiente. E aqui, por exemplo, eu posso ligar a resolução nativa do jogo junto com uma geração de quadros com IA. E daí, quando eu aplico, basicamente, preciso de reiniciar. E agora, graças aos recursos de inteligência artificial da AMD, a gente tem um jogo rodando a 72 frames. Vale mencionar que normalmente habilitar recurso de inteligência artificial costuma não gerar ganho de performance notável aqui no frame time, que é aquela linha que eu estou mostrando para vocês. Só que aqui a gente pode ver que o tempo de latência de geração de cada quadro caiu para 19 milissegundos para 13,6 milissegundos, o que de fato demonstra, né, que diminuiu até um pouco o input lag nesse tipo de situação. Bem legal, né, galera? E a gente está tendo um jogo aqui rodando aos 60, 70 frames. Pelo menos para esse jogo é um recurso indispensável. Se eu quiser, por exemplo, jogar em 4K aqui, eu vou conseguir executar e eu posso usar o upscale também do FrameGen para executar o jogo em 4K e manter uma taxa de FPS próxima aqui. Bem legal, né? E também, só para matar o teste aqui do Cyberpunk, eu posso vir aqui na configuração gráfica
e ligar aqui o Ray Trace. Vou ligar o Ray Trace no Ultra, vou colocar o Fidelity FX Super Resolution na resolução nativa, no Full HD, e vou ligar aqui a geração de quadros, beleza? Então agora a gente vai ter Ray Trace e tudo mais. Pediu para reiniciar de novo, vamos reiniciar. E aqui a gente tá conseguindo executar o jogo uns 44 frames, cara, mas aí já fica mais pesado. Porém, a gente consegue ligar o Ray Trace no talo, tudo mais, com a geração de quadros e jogar o jogo, né? O que é legal, né? Falar às vezes que não dá para usar o Ray Trace da placa e tudo mais é mentira, que funciona. Porém, eu prefiro não utilizar, principalmente nesse jogo. Agora vamos dar uma conferida no Star Wars Jedi Survivor, que tem outra engine gráfica, né? É um jogo de outra empresa. Eu já deixei ele aqui no modo janela em tela cheia, que tá em Full HD. Coloquei o gráfico todo no épico e também não deixei ligado aqui o Fidelity FX Super Resolution, que não vai fazer o upscale na resolução. Então é resolução nativa. Nessa configuração gráfica eu tenho 50 frames. No primeiro jogo aqui, eu só tava notando o FPS, mas tem outras coisas pra gente observar. Primeira coisa, além do FPS, vale mencionar, tá, gente? Esse jogo é pesado pra um caramba, então ele tá rodando muito bem, considerando o peso do jogo. Uma coisa que a gente não pode deixar de olhar é a temperatura em game, né? Então a gente tem ali 70, 69 graus, que é mais frio do teste do Fullmark que a gente fez, né? A gente já esperava que o teste do Fullmark alcançaria uma temperatura maior, tanto que é por isso que a gente testa ele primeiro. Apertei o botão aqui do Windows sem querer, ó, mas é isso aí, tá? A gente pode ver o nível de utilização dela, que está em 99%, em alguns momentinhos ele cai, eu acho que é padrão da engine do jogo, tá? Normal, o jogo está usando praticamente seus 8 GB de VRAM, de memória de vídeo disponível para ele. Só para observação, legal dar uma olhada aqui, meu processador está tirando férias, tá? 3.5 MHz. Esse processador chega a 5.4 fácil, mas ele está a 26% de uso, o que indica que é a placa de vídeo aqui que está definindo a performance da máquina. Então a gente não tem processador limitando, não tem nada para atrapalhar a performance. Isso daqui é a performance máxima mesmo da placa de vídeo, tá bom? E assim, ó, 43 FPS, 44, do jeitinho aqui, né, cara? Para esse jogo tá maneiro, mas tem como melhorar. O que eu faria aqui, ó, para jogar melhor, né, com uma qualidade boa e sem perder muito gráfico, ainda no gráfico épico, seria talvez aumentar a resolução além do Full HD, colocar aqui o jogo, ó, em 2K. Vamos aceitar aqui essa configuração. Só que eu preciso colocar isso, janela em tela cheia. E daí eu vou vir aqui e vou ligar o Fidelity FX Super Resolution, que vai fazer o upscale, renderizar o jogo numa resolução mais baixa, entregar para mim uma mais alta. Vou colocar aqui no modo equilibrado e vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se vai dar muita diferença. Ó, eu noto aqui diferença gráfica, né, uma melhoria assim de resolução, mas a gente não ganhou tanto FPS. Mas vamos brincar um pouco mais aqui com o FSR, já que a gente tem a tecnologia para usar. Então vamos colocar ele aqui no modo de desempenho ultra, né? Vai capar um pouco a qualidade, mas vamos ver o que vai acontecer. Ainda tá muito boa a qualidade, não tem do que reclamar. E a gente tem ali seus 50, 48 frames, então não teve aquele ganho tão notável, né, de performance. Talvez, por exemplo, se eu voltar para o Full HD, vamos ver o que vai acontecer. Pronto, voltei para o Full HD, mantive o gráfico no app. Sei lá, o jogo parece que não quer passar dos 40 frames, cara, mesmo eu mexendo na resolução. A gente vê aqui que o problema não é resolução, é questão mesmo de abaixar um pouco o gráfico, tirar do épico, né? Vamos colocar aqui na qualidade gráfica, eita, perto pro lado o bagulho sai. Vamos colocar no médio, beleza? E pronto, ó, agora no médio a gente pegou lá seus 60 frames. Legal a gente testar jogo pesado, né, galera? E tá aí, até que a gente consegue 60 quadros aqui nesse cara, né, velho? Mas não só usando as configurações do jogo, eu poderia muito bem também usar o Lossless Scale para conseguir, né, 60 FPS no Ultra com inteligência artificial, né, com recurso similar, mas achei melhor só fazer a configuração do jogo aqui, tá, galera? Eu recomendo que vocês assistam o conteúdo de Lossless Scale aqui do canal, ele realmente é muito útil, tá? E com certeza você vai aprender a ganhar performance, pelo menos FPS com inteligência artificial aí no seu jogo, né? O teste em jogos foi só pra gente dar uma olhada no comportamento da placa. Ela é uma placa de vídeo que roda todos os jogos hoje, com uma performance excepcional. Jogos competitivos vai dar muito FPS e tudo mais. E agora a gente vai para a parte, né, que eu tenho certeza que vocês estavam esperando,
que é a parte da abertura dessa placa de vídeo para ver como ela tá por dentro e tudo mais. Então tá aqui a placa, vamos fazer a abertura dela. Tô aproveitando que ela ainda tá quente, facilita muito aqui a desmontagem dela, porque a pasta térmica que vai direto no chip gráfico acaba ficando quente também e ela descola mais fácil, né? Um outro fator que me leva também a sempre fazer os testes em games primeiro, antes de abrir a placa, é justamente a questão da pasta térmica. Porque uma vez que eu abro, eu preciso substituir a pasta térmica, então acaba que eu troco a pasta térmica original da placa, né? Não é meu objetivo fazer alguma alteração antes do teste. Então por isso que eu abro só por último, tá, gente? Vamos abrindo aqui com cuidado a placa. Deixa eu ver aqui se eu já soltei tudo que precisa. Tem mais 2 parafusos aqui, mas é dissipador de calor. Já removi os do chip gráfico, mas é isso mesmo, ó. Falta esses 2. Tá na mão. E beleza, galera, ó. Saiu aqui, ó, molezinha, facinho na minha mão, a placa de vídeo. E aqui a gente já pode observar a construção interna dela. É notavelmente, tá, galera, assim, tem um tempo que eu não faço vídeo aqui de placa de vídeo no canal, porque tem surgido tantas opções, custo-benefício, mas é notável aqui que a gente tem uma placa de vídeo com uma PCB extremamente simples, né, uma placa realmente simples. O que parece sim que veio de um OEM chinês, alguma coisa assim. Eu não sei se essa placa de vídeo aqui é de uma marca realmente homologada, reconhecida pela AMD. Espero que seja, né, gente? Mas no final das contas, o Terabyte tá vendendo, tá dando garantia. Uma coisa que eu noto aqui, ó, deixa eu até dar uma iluminada, é que as memórias estão num estado de conservação legal. Tentando dar um zoom aqui para melhorar. O que eu vejo para mim aqui são literalmente memórias novas. Tirei uma foto aqui com o celular, a gente consegue ver melhor os detalhes da memória e tudo mais. O número de série, lá, bacaninha, tudo aqui. E a gente pode ver que os bancos de memória são do mesmo número de série. Isso é um forte indicativo, né, de memórias novas e tudo mais. Eu tô confiando aqui que essas memórias são novas, tá? Aqui no canal eu já peguei placa de vídeo até com memória pintada vinda da China. Teve uma época que eu tava até raspando as memórias das placas de vídeo. Mas aqui, para ser bem sincero, tá muito claro que a memória é nova, tá bom? Agora vamos olhar o chip gráfico da placa. Bom, aqui tá o chip gráfico também e as memórias mais de perto. Eu vou limpar ele para facilitar a visualização aqui de tudo. E uma coisa assim que eu achei bizarra e que assim, não é nem crítica, né? É só observação. É que essa pasta térmica que eles colocaram tá bem ralinha, sabe? A gente geralmente espera mais pasta térmica. Mas não vou criticar quanto a isso, porque a placa de vídeo estava com uma boa temperatura, né? Então, por que eu vou falar que tem pouca pasta térmica aqui falando mal? Sendo que o objetivo da pasta térmica é resfriar e essa quantidade de pasta térmica aqui tá cumprindo o objetivo, né? Dá pra ver aqui também no dissipador de calor. Agora, aqui a gente tem uns thermal pads colados no dissipador de calor e com toda certeza eu falo que eles são muito finos, né? Eles ficam aqui em cima das memórias e eles são bem fininhos mesmo, tanto que só no processo de desmontar eu já tenho aqui o thermal pad dobrando, né? Praticamente já quase perdi o thermal pad aqui. Se eu não colocar ele direitinho aqui no lugar, já era. Geralmente quando abre tem gente que gosta de trocar. Eu não esquento tanta cabeça, né? Mas olha só esse aqui. Esse aqui vai me obrigar a comprar um thermal pad para colocar depois nessa placa. E beleza, hein? Ó, uma massinha praticamente esse thermal pad. Salvei mais ou menos aqui, né? Mas a gente também tem thermal pad aqui, né? Que são nos MOSFETs da placa de vídeo, os transistores. Eles ficam em contato com essa área aqui da placa de vídeo. Vamos limpar aqui, galera, ó, papelzinho higiênico mesmo, que é o jeito que eu gosto de limpar. Eu acho que resolve mais. Eu evito colocar, por exemplo, álcool, né? No caso, o álcool isopropílico ou limpa-contatos, porque o próprio limpa-contatos, muitas das vezes, ele pode acabar espalhando sujeira para debaixo da solda dos componentes. Então, eu não gosto de usar, não. Prefiro usar o papelzinho assim. Até hoje, nunca queimei nenhuma placa fazendo isso. Não sei se é recomendável, com certeza vai ter algum técnico que vai me xingar, mas para mim funciona, tá tudo certo. Sou eu gravando o vídeo com vocês mesmo. Por isso vocês vão deixar o like, é o meu jeito mesmo. E o bagulho ficou limpinho, galera. Mais ou menos limpinho, né? Ficou uns papelzinhos que depois eu passo um pincelzinho aqui para tirar. E para nós enxergarmos aqui melhor os detalhes do chip, eu vou recorrer novamente à fotografia com o celular. Pessoal, observando aqui o chip gráfico, a gente vê esse código 2321 e basicamente esse código está querendo dizer para a gente que ela foi lançada, né? Esse chip foi produzido em 2023
na 21ª semana. É um chip que tem 2 anos e pouco, não tem os 3 anos de lançamento. A AMD já não produz mais a RX 6600, ok? O chip gráfico dela não é mais produzido porque ela já focou na nova série de placas de vídeo. Mas ainda hoje a gente acha, né, várias placas de vídeo sendo vendidas como novas, aliás, sendo produzidas e vendidas novas, com o chip gráfico que já foi previamente produzido. Então não acho que é um chip velho, ok? É um chip que tem uma idade boa. Além disso, pela própria imagem, estou mostrando a imagem porque é mais fácil de analisar, a gente pode ver o epóxi da cola do chip, que não tem nada de amarelado, tudo perfeitas condições. O próprio die do chip, que é a parte superior dele, não tem muitos arranhões, geralmente placa de vídeo usada, quando eles refazem com o chip gráfico reaproveitado. O chip gráfico costuma ter vários arranhões aqui em cima. Acho que pelo manuseio, né, da produção das placas de vídeo assim, o chip gráfico acaba arranhando. E também a coloração do chip, olha só, esse verde aqui é a mesma coloração do chip que a gente encontra no review da Tech Power Up, da RX 6600 Power Color. A gente pode ver aqui, ó, que é a mesma coloração, chip novo sobre as mesmas condições. Então não tem nada de errado com a RX 6600 da Super Frame. Eu vejo que essa placa de vídeo aqui, ela tem que custar menos mesmo, ela tem que ser mais barata que as ROG, ela tem que ser mais barata que a XFX, ela talvez pode ser até um pouco mais cara que a Biostar, beleza? Mas ela tem que ser um modelo de RX 6600 mais barato para compensar. Mas assim, na faixa de preço de R$ 1.200, eu pagaria tranquilo aqui nessa placa, ok? Sem problema nenhum, tem garantia, tudo certinho. E basicamente essa é a minha análise. Espero de coração que você tenha gostado do meu conteúdo. Vale a pena mencionar que sempre quando tem promoção boa, cupons de descontos em várias plataformas aqui no Brasil, né, de produtos tecnológicos, a gente está publicando. Tem vendedores, inclusive, que já procuram a gente para dar cupom de desconto mesmo para oferecer para vocês, e você só vai conseguir essa exclusividade, né, essa vantagem estando nos nossos grupos de ofertas. Então entra lá, manda bala, porque a gente consegue cupom AZOI, tem promoção todo dia, né, de vários produtos tecnológicos. Vou deixar o link na descrição da placa e inclusive um link que vai mostrar, por exemplo, as últimas promoções de RX 6600, né, que é o link da pesquisa do grupo, tá? Independente se é dessa marca. Recomendo muito você olhar por lá qual a placa de vídeo RX 6600 que está entrando mais em promoção para você ficar de olho. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais, beleza? Tamo junto!